Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé e hoje estamos aqui no gabinete pastoral da Igreja Verbo da Vida, da qual eu faço parte. É um prazer estar aqui hoje para transmitir esse programa da nossa igreja. Eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, esses que têm estado conosco desde muito tempo, que estão nos ajudando cada dia a caminhar mais uma milha, levando a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queremos agradecer a Rafael Tenório, empresário da Água Verdes Mares, e como também a seu Paulo Cajueiro, da TV Maceió. Nossos agradecimentos por tudo que vocês têm semeado no reino de Deus. E com certeza a colheita é certa. E agora nós queremos fazer nossos agradecimentos muito especial ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a razão de nós estarmos aqui. Então eu convido você, se ainda hoje você não falou com Deus, ou mesmo se já falou, que se junte a mim para orarmos, conversarmos com o Senhor, agradecendo a Ele por estarmos vivos, por estarmos aqui, porque muitos que nasceram hoje talvez não estão mais conosco, mas Deus tem nos dado mais uma oportunidade, porque com certeza o plano e o propósito de Deus para nossas vidas não terminou. Então vamos falar com Deus? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos por a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui falando com os nossos telespectadores e de estarmos assistidos por Ele. E neste momento nós pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas, sobre a vida de todos esses que estão conosco, nos assistindo. Pedimos a Tua proteção, pedimos a Ti, ó Santo Espírito, que nos guie, que nos dirija neste momento, quando vamos falar da Tua palavra, quando vamos trazer para os nossos telespectadores aquilo que o Teu coração deseja. Por isso eu peço a Tua direção, Santo Espírito, fica conosco, nos guarda e nos livra de todo o mal. E agora quero agradecer a você, querido telespectador, que tem estado conosco há 8 anos e vamos continuar. Creio que nós vamos continuar até o momento que Deus nos permitir. E agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltarei daqui a pouco para ministrar na palavra de Deus. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta para agora ministrarmos a palavra de Deus. E nós vamos falar hoje de boas novas. Parece até um estranho, né? No momento que nós estamos vivendo uma situação tão complicada, não é? Que estamos vivendo, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E falando sobre pandemia, estamos sempre falando de doença, de catástrofes, falando de mortes, falando de guerras e falando de mil coisas que não têm agradado ao nosso coração. Mas hoje à tarde nós temos uma palavra diferente. Nós vamos falar de boas novas. E o que significa boas novas? A palavra de Deus diz que
que o Evangelho é boas novas para a salvação de todo aquele que crê. Então hoje nós vamos evangelizar, vamos continuar evangelizando, trazendo boas novas, boas notícias, porque no momento mais angustiante que o mundo está passando, só existe um meio de salvação, só existe uma saída, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, as boas novas dadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. E eu gostaria de ler agora no livro de Isaías uma situação que o profeta predisse há muito tempo, quando o povo israelita estavam sendo subjugados. Eles foram subjugados muito tempo pela Síria, e depois que a Síria, que eles foram libertos do domínio da Síria, ficaram sob o domínio da Babilônia. E naquele tempo estava havendo muita tristeza, só notícias que não serviam de bem para eles, só notícias tristes. Eles desejaram até morrer, não tinham esperança de nada. Não era muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Muita gente está sem esperança, não tem, vivem triste, não tem assim esperança nem em nada no momento. Se é na política, não se tem esperança, o povo fala que não existe mais jeito. Se é com relação aos últimos tempos, com relação a doenças, sempre se diz, essa pandemia não vai parar, essa pandemia vai continuar. E nós sabemos que tem uma certa razão, porque nós estamos realmente vivendo os últimos tempos. E a palavra de Deus diz que os últimos dias seriam difíceis. Deus nunca deixou ninguém enganado. Mas dentre esse momento existe algo bom. E o que seria isso, algo bom? Eu quero ler aqui em Isaías o que o profeta Isaías disse quando o povo estava numa situação muito difícil. Ele predisse assim, no capítulo 9 de Isaías, e no versículo 2 diz assim: o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem nas trevas profundas, uma luz brilhará. Então, quando o povo estava numa situação muito difícil, de trevas, de prisão, numa situação muito, muito mesmo difícil, houve um profeta que surgiu com uma boa notícia, com boas novas, dizendo: o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. E o profeta estava falando de quê? O profeta, a gente sabe, é aquelas pessoas que falam algo que está para acontecer, mas que Deus mandou falar, porque para Deus isso já é uma realidade. Então, às vezes os profetas se arriscavam e muitos eram mortos porque falavam de algo que para o povo da época não tinha sentido. Mas esse profeta, que é o profeta Isaías, que nós chamamos de um profeta messiânico, ele profetizou de um tempo de boas novas que haveria de vir para o povo de Israel, aquele povo escravizado, aquele povo sofrido. Mas é bom salientar que aquele povo estava sofrendo, apesar de ser um povo de Deus, o povo da promessa, porque eles eram desobedientes. Mas por mais que Deus fizesse, mostrasse os seus milagres, mostrasse libertação, de aí a pouco eles voltavam à mesma situação, rejeitando ao Deus verdadeiro. Então Isaías trouxe essa profecia que nós já lemos, e no versículo 6 ele diz assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e Príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Então isso, 600 anos atrás,
antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já estava falando de um menino que viria, um menino que, e ele fala até assim, já no passado, pois um menino nos nasceu, porque para Deus aquilo já havia acontecido. O tempo futuro de Deus é o nosso presente. Deus não tem algo assim para ele, o que ele deseja fazer, ele já fez, porque ele faz aquilo que ele prometeu. E o que acontece é que esse povo que estava lá em Zebulun, na Naftali e na terra humilhada entre Galiléia dos gentios, esse povo estava passando uma situação muito difícil quando Isaías profetizou que o menino nos nasceu, ou seja, o menino, na realidade de Deus, esse menino já tinha nascido. Mas 600 anos depois, nós vamos ver o cumprimento dessa profecia, lá em Lucas, no capítulo, se você tem Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para junto conosco acompanharmos essa leitura. E lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 9, foi escrito também que esse menino, ele estava nascendo. E quem foi que veio anunciar essas boas novas? Anjos do Senhor veio anunciar essas boas novas, dizendo que um novo tempo, uma boa notícia estava chegando. E os anjos do Senhor vieram, e a primeira pessoa que o anjo apareceu foi a Zacarias. Ele apareceu dizendo lá em Lucas, no capítulo 1 e no versículo 19, o anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. E que boas novas seriam essas? É que na época Zacarias não tinha filhos. Isabel, que era a esposa dele, era estéril. E ela não tinha como ter filhos porque ela já estava de idade muito avançada. E Deus prometeu, através desse anjo, que iria nascer um. Por quê? Porque Jesus haveria de nascer, mas antes de Jesus nascer, teria um precursor. E esse precursor era João Batista. E foi João Batista que nasceu justamente, que foi filho de Zacarias e de Isabel. Então o anjo anunciou que ia trazer um menino, havia de nascer. E esse menino, ele iria anunciar o reino de Deus, ele ia trazer boas novas, ele ia mostrar que havia um livramento para o povo que estava ali nas mesmas regiões, ali da Galileia, aquelas reuniões, naquelas mesmas cidades que Isaías havia profetizado antes. Então, como foi que o anjo disse? Que aquele filho que a esposa de Zacarias ia ter, ele seria grande aos olhos do Senhor. Ele seria uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque ele viria para uma grande missão, preparar o caminho do Senhor. E esse mesmo anjo Gabriel, logo depois, ele foi a uma cidade chamada Nazaré. E ele fez uma segunda anunciação. Uma grande nova ele estava trazendo. E ele foi à casa de uma jovem, por sinal, prima de Isabel. O nome dessa jovem era Maria. E esse mesmo anjo chegou e disse para essa virgem que ela iria ter um filho. Vamos ler aqui como está escrito. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, é o versículo 28, alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Ou seja, alegre-se, tem uma boa notícia. Mesmo diante dessa situação, desse caos que estamos vivendo, que Israel está passando, eu tenho uma boa notícia para você. Você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. E ele: não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus.
Neste momento que nós estamos com tanta dificuldade, que nós estamos passando por situações tão difíceis, há um favor de Deus. Deus está sempre procurando beneficiar, porque o desejo de Deus é trazer boas novas. O desejo de Deus não é que a humanidade sofra. O desejo de Deus não é que o povo viva como estão vivendo a maioria, como escravos do pecado, escravos de sistemas que a gente vê por aí, sistema de escravidão, de miséria. Essa não é a vontade de Deus. E quando Maria ouviu isso, ela ficou tentando imaginar o que seria. Aí o anjo disse: você ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono do seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre e seu reino jamais terá fim. Aleluia, que mensagem maravilhosa. Quando não havia esperança, o povo estava cansado de esperar um redentor, aparece o anjo e traz essa notícia. Trouxe a primeiro para Zacarias, que seria o pai de João Batista, que viria preparar o caminho do Senhor, e trouxe para Maria, que seria a mãe do Salvador. E quando isso aconteceu, logo após, esse mesmo anjo foi anunciar aos homens. Ele escolheu algumas pessoas para dar essa notícia, em particular, como nós já falamos, a Zacarias e a Maria. Mas essa notícia não iria só ser para eles dois, era uma notícia que iria favorecer toda a humanidade. Então esse anjo apareceu agora a pessoas simples, aos pastores que estavam nos campos, guardando os seus rebanhos. Então apareceu naquela mesma noite que houve a anunciação a Maria. Os pastores, está aqui escrito no capítulo 2 de Lucas, e no versículo 8, havia naquela noite alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas, e de repente o anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor o cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhe disse: não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Então, o Senhor sempre favorece, o Senhor sempre está trazendo algo novo, quando as esperanças estão se acabando. Há um Deus que está cuidando, há um Deus que está olhando, há um Deus que tem algo novo para nos acrescentar. Principalmente se esse povo estiver ligado com o Senhor. E ele disse: hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E quem era Jesus? O Cristo Senhor nasceu. Ele veio a este mundo, a um mundo que estava em densas trevas, como a gente leu lá em Isaías, que o mundo que habitava em trevas, a luz raiou. Jesus veio e Jesus era a luz. Lá no capítulo, em João, no capítulo 1, está escrito que a luz veio ao mundo. A luz de Deus, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra, Jesus, o Deus se encarnou aqui no mundo e disse o seguinte, no capítulo 1, justamente do livro de João, esse João que foi o precursor de Jesus Cristo, quando ele estava pregando, olha, no princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus e por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele nada seria criado. Então, o que é que esse princípio está falando? Que o próprio Jesus que estava sendo anunciado aqui, ele já existia com Deus. E Deus agora resolveu enviar Jesus ao mundo, para tirar o mundo daquela situação, o mundo sem esperança, o mundo sem nenhuma alternativa. Todos estavam destituídos da glória de Deus, sujeitos à perdição eterna pelo pecado de Adão. Mas agora vem uma nova, como nós já lemos, não é? Que veio
uma anunciação para Maria, veio para Zacarias e agora veio para os anjos, e agora estava nascendo aquele que era o nosso Senhor, o nosso Salvador. E diz que ele veio, tomou forma, ele já existia como um verbo vivo, ele tomou forma e veio aqui à terra. E Deus o enviou para quê? Para que o mundo fosse salvo por ele, para que houvesse redenção. O amor de Deus foi tão grande pela humanidade, e disse que ele amou de uma forma tão grande que ele enviou o único filho à terra como esperança de salvação, para trazer esperança aos homens. Então ele veio, e quando ele esteve aqui, infelizmente, ele passou um bom tempo aqui, mas não foi bem recebido. Por mais que Jesus viesse e pregasse boas novas, viesse enviado do Pai, muitos o rejeitaram. Mas tem uma boa nova aqui. Mesmo Jesus sendo rejeitado, diz que todos os quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, mesmo Jesus tendo sido rejeitado, ele veio para aquele povo que estava sofrendo, que estava escravizado sobre o regime de Roma, estavam todos escravizados, o povo israelita não tinha direito a nada, e Jesus apareceu naquele momento para os libertar, e eles pensavam que eles iam ser libertos por um rei material, um rei que viesse libertar do regime de escravidão, mas a libertação, as boas novas que Jesus veio trazer, foi boas novas muito melhor do que a libertação da escravidão na terra, que foi a libertação da alma, a libertação do homem, a libertação do pecado, da escravidão do pecado para uma vida eterna. Foi esse reino que Jesus veio implantar na terra. E esse reino que Jesus veio implantar na terra, essas boas novas, foi justamente o Evangelho. Então, Jesus veio, não teve outra alternativa a não ser pregar o Evangelho. Quando João esteve aqui, que falou sobre Jesus, e que João foi preso, foi rejeitado, o que acontece que logo que Jesus foi preso, Jesus começou a pregar o Evangelho. Não deixou que o Evangelho ficasse apenas em um berço. Jesus não ficou num berço preso como uma criança, mas Jesus ele veio e cumpriu tudo aquilo que Deus havia mandado ele fazer. João deu testemunho dele e disse em alta voz: este é aquele que eu me referia quando disse: alguém que virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois já existia muito antes de mim. Como nós já ouvimos, Jesus já existia lá na glória, e ele tomou forma humana e veio aqui para nos trazer boas novas de salvação. Quando Jesus começou a sua palavra, começou a evangelizar, foi logo após a morte de João Batista. Jesus continuou, olha, no dia seguinte, quando João viu Jesus, ele disse assim: veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não podia existir nenhuma notícia melhor do que o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, que veio para libertar vocês da escravidão eterna, que veio para dar vida, que veio aqui não só para ficar na história. Jesus, este continua assim, o mesmo Jesus, que tem boas novas, que tem esperança para nós, que o Evangelho dele continua vivo como nos dias que Jesus esteve na terra. Então, quando André e Simão viram Jesus, aí disseram assim: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Oxalá
que hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, nesses momentos tão tenebrosos, sem esperança, nós possamos ver, encontrar e dizer, como disse Simão, Pedro, André e João, outro João, que disseram: encontramos o Messias, isto é o Cristo. Jesus está à nossa disposição, ou seja, Ele está pronto para nos receber. Ele está pronto, se apresentando de uma forma ou de outra, através do seu Evangelho. Jesus sempre está trazendo pessoas para falar a respeito do Evangelho, sempre está trazendo boas novas, sempre está despertando pessoas para se ligar às boas novas do Evangelho. E graças a Deus que Jesus veio, cumpriu tudo o que havia de cumprir, e por fim Ele foi crucificado. Aí pensávamos que era o fim, que era a derrota, era o último momento. Essas boas novas que estavam sendo anunciada, agora entrou no fracasso. Jesus foi morto. E agora? Acabou a esperança? Não. As esperanças continuaram, porque Jesus Cristo ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, foi justamente o fim de tudo aquilo que Ele veio fazer. Ele veio morrer e ao fim Ele ressuscitar para nos dar vida eterna, que é a melhor boas novas que nós podemos ter. É a vida eterna em Cristo Jesus. E quando todo mundo estava dizendo, já não há mais esperança, pensando que Ele não haveria de ressuscitar, umas mulheres vão ao sepulcro. E quando estão no sepulcro, essas mulheres recebem uma boa nova. O mesmo anjo que apareceu a Zacarias, que apareceu a Maria, que apareceu aos pastores, ele agora apareceu a Maria Madalena e disse: mulher, por que choras? E quando ela se volta, o que é que acontece? Estava ali, não mais o anjo, mas Jesus, ressurreto. Jesus dizendo: eu estou aqui. Não acabou a esperança. Eu estou vivo, eu voltei para vocês. E que Jesus passou mais 40 dias com as mulheres, continuando a pregar o Evangelho. E quando foi no último momento que Ele ia voltar para o céu, Ele disse que Ele voltaria para vir nos buscar. Ele viria buscar o povo que daquele dia por diante tivesse confiado nas suas promessas. Ele não só veio para aquele tempo, mas Ele fez uma promessa. E essa promessa de boas novas, essa promessa de um tempo bom, está aqui em Atos, que Ele vai voltar. Está aqui no primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. O que esse livro significa? Tudo que os apóstolos continuaram a fazer depois que Jesus partiu. E ele diz assim, em Atos, no capítulo 1, e o versículo 11, diz o seguinte: Jesus foi partir para o céu, já subir ao céu, ele ia voltar para Deus. Mas quando ele estava subindo ao céu, no momento da sua ascensão, vieram anjos. Os discípulos estavam com ele no momento que ele ia subir ao céu. E no momento que ele foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiam mais vê-lo, continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio dele, ou seja, 2 anjos. E disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como viram subir. Então, esse Jesus que subiu ao céu, ele voltará. E essas são as boas novas que eu tenho nesta tarde para vocês. Não fiquemos atônitos, não fiquemos preocupados, porque há uma esperança. Esse Jesus está voltando. Não há muito tempo
para nós ficarmos aqui sofrendo. Não há muito tempo aqui mais na terra, porque os sinais estão cumpridos. Assim como os sinais foram cumpridos para a vinda de Jesus, como criança que nasceu, cresceu, morreu, deu a sua vida e nos resgatou, o tempo já está cumprindo para a volta dele, de vir buscar um povo. E esse povo, ele vai morar para estar com ele. Ele vai levar para estar com ele. Ele disse, lá no capítulo 14, quando ele estava falando com seus discípulos, ele disse, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fique triste, porque eu tenho boas novas para vocês. Eu vou para o céu preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Glória a Deus. Não existe notícia melhor. Nesse momento tão difícil, eu quero alegrar você. Eu quero dizer a você, se anime, porque esses tempos ruins, esses tempos difíceis estão findando. E Jesus breve virá. Todo olho verá. E no momento, no abrir e fechar de olho, ele vai arrebatar aqueles que estão esperando por ele. Ele vai levar para a glória, ele vai levar para as bodas do Cordeiro, ele vai levar para estar com ele, junto do Pai. Você queria notícia melhor do que essa? Para mim, essa é a maior notícia que eu posso receber e que eu posso dar. É que Jesus está voltando. Que esses momentos de dores, esses momentos que nós estamos passando de trevas, a luz está raiando. A luz de Jesus Cristo está raiando. Diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, haverá um som de trombetas e um grande clarão no céu. E os remidos, aqueles que creem, aqueles que receberam a Jesus Cristo como Salvador, como ele mesmo diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Esses que creem nele, que creem que Jesus é vivo, que Jesus é o Pai, é o Filho, e o Pai está com ele mesmo virá nos buscar. E eu quero alegrar você. Se anime, se alegre, confie em Deus. Há esperança para o perdido, há esperança para aqueles que estão mesmo no pecado, porque a vontade de Deus é que todo homem se arrependa. Jesus não deseja que um homem se perca, ele quer que todos se arrependam. Então só basta você e eu confiarmos no Senhor, aceitarmos e confessarmos como nosso Salvador, para subirmos com Ele, para vivermos eternamente com a Trindade Divina, contemplando as belezas que o Senhor foi preparar por nós. Então alegre seu coração. Há esperança para o perdido, há esperança para os que estão em trevas, há esperança para o pecador. Aproveite esse momento, que a porta da graça está aberta, porque depois que Jesus vier, não temos mais nenhuma alternativa. Mas agora é hora, como disse o profeta Amós, prepara-te, ó homem, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então eu quero, terminando por aqui, essa mensagem de boas novas, que é a esperança de uma vida eterna, de uma vida melhor com Deus. Porque neste mundo, na verdade, não existem coisas muito boas para acontecer. A Bíblia mesmo diz, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós devíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu, e Ele venceu para nos dar vitória, para nos levar para estar com Ele para sempre no céu. E eu quero agora agradecer a você por estar conosco até esse momento, e vou fazer um pequeno intervalo e volto daqui a pouco para finalizar o programa. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.
Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé, já estamos no último momento, finalizando o programa, e nós queremos trazer para você pão diário. O que significa o pão diário? É como se você estivesse saboreando esse pão que está aí na tela, só que não o pão físico, mas o pão da palavra de Deus, que seria uma porção que eu vou deixar aqui da Bíblia para que você medite diariamente, se alimente desta palavra, como disse Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero deixar para você uma mensagem, poucos versículos do livro de Abacuque, para você meditar durante essa semana. Falamos que na nossa pregação anterior que os momentos são difíceis, mas nós temos esperança de vida eterna. E Abacuque, aqui outro profeta, ele diz algo muito fortalecedor, uma palavra que nos traz boas esperanças. Em Abacuque, no capítulo 3, o versículo 17, diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus de minha salvação. É isso aí. Mesmo que você não veja saída no momento, mas não é motivo de você ficar triste, porque há um Deus, há um Salvador, como nós já falamos, que está pronto para te receber. E continuando, ele diz: o Senhor soberano é a minha força, ele torna meus pés firmes como os da corça. O Senhor está querendo te dizer o seguinte: mesmo nessas circunstâncias, eu não sei o que é que você está passando, eu não sei se você está passando um momento de dor, de aflição, se tem alguém doente na sua família, não desanime, há uma esperança. Como disse aqui o profeta, ainda que nada pareça ser bom, que não haja fruto na videira, que azeitonas também não deem nada, que os campos fiquem vazios, há um Deus, há uma esperança, há uma alegria, porque Jesus está voltando. E é assim que eu quero me despedir de você, desejando que você tenha uma semana abençoada, que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja no seu lar, com a sua família, lhe guardando, lhe protegendo de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você.